Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema: obedecendo às ordens de Cristo. Obedecendo às ordens de Cristo. E o nosso texto bíblico se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 2, verso 5. Eu coloquei até para facilitar aí no slide. Então diz assim: então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Vamos ler juntos, então? Vamos lá, 1, 2, 3. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Amém. Eu estava meditando nessa passagem bíblica quando eu recebi o convite do Walter para pregar nesse domingo, Dia das Mães. E não por acaso esse texto fala de Maria, a mãe de Jesus. E certamente nós temos muito a aprender acerca dos seus conselhos e do exemplo que ela foi e como ela aprendeu com o seu filho, com Jesus, a amar a Deus, a ser obediente à vontade dele, a seguir os planos dele. Então nós temos muitas lições aqui a aprender dentro dessa passagem, que dentro desse contexto do versículo 5, muitas pessoas aqui conhecem, onde as Escrituras Sagradas relatam uma festa de casamento em Caná, na região da Galileia. E Jesus e os seus primeiros discípulos, juntamente com Maria, estavam lá. Então estava lá Jesus, os seus primeiros discípulos que ele havia chamado, e Maria estavam lá. Alguns estudiosos dizem que esse casamento provavelmente poderia ser de algum parente mais chegado ou amigo da família de Jesus, né? A Bíblia não diz, mas nos versos 1 e 2, só para a gente retomar o entendimento desse contexto, diz assim: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. A celebração de casamento em Israel pode se estender até uma semana. Você imagina uma festa por uma semana em Israel? Hã? Uma semana. Era comum, era uma cultura daquele povo. Os banquetes eram preparados para muitos convidados. Muitas vezes toda a cidade era convidada. E era considerado um insulto
uma pessoa recusar um convite de casamento. A pessoa que recusasse o convite de um casamento de uma pessoa ali da região, era considerado um insulto. Então, todo mundo afluía para aquela festa, pessoas de fora da redondeza, cidades ali. Qual o motivo? Primeiro, tinha que se tornar público aquele evento. As pessoas tinham que conhecer quem estava casando com qual família estava se juntando com outra família. Então era assim. E o melhor, ou pior, né? Todo o gasto recaía sobre o noivo. O noivo que tinha que pagar tudo. Você imagina uma festa de uma semana. E tem alguém aqui, agora me ocorreu aqui, tem alguém aqui que está com pretensão de casar aqui? O Roger? Roger, fica de pé, Roger. Roger, você tem pretensão de casar com a Juliana? Já tem data marcada? Mas você falou para mim, é quando o Palmeiras fosse campeão mundial que você ia casar. Hã? Antes? Olha que mano, olha, eu não sabia. Olha que, você imagina, Roger, pode sentar, Roger, obrigado pela... Agora, você imagina você ter nascido naquele tempo bíblico lá, não ia ter casamento. Você imagina você vendo os convidados no primeiro dia, felicidade, né? Uma alegria. Está lá, oh, eu convidei você, você está aqui, que bom. No segundo dia, aquelas mesmas pessoas. Que maravilha, você voltou no terceiro dia, você bancando tudo. No terceiro dia, ai, que bom, você aqui. No quarto, você já vai olhando meio esquisito. No quinto, você já vai ficando com raiva dos convidados, não é assim? No sexto, vocês já estão reclamando da comida, porque está frio, salgadinho, a cerveja está quente, você já começa a reclamar, né? No sétimo, você não vem mais. Nem o noivo aparece mais no casamento, né? Não ganha também. Você imagina? Mas, vamos lá, vamos voltar. Então, naquela festa, estava lá Jesus, os seus primeiros discípulos, e estava lá Maria. Né? Maria, provavelmente, naquela época, devia estar já viúva, né? E estava lá, todos lá. A gente não sabe o motivo, o que aconteceu, se foi uma falta de provisão, se convidaram mais gente do que, se tinha muito penetra na festa, ou se convidaram mais gente, mas o fato foi que o vinho acabou. Ixi, o vinho acabou e aquele começou um zum, ó, está acabando, já estão demorando para passar aqui de novo, né? E aí, o pessoal começa a ficar preocupado. Por quê? O vinho fazia parte da cultura daquele povo judeu, né? O vinho não podia faltar numa festa, e principalmente numa festa de casamento, né? E era um vexame o noivo permitir com que essa bebida, o vinho, acabasse numa festa. Os parentes da noiva podiam entrar com processo contra o noivo pela falta do vinho. Sabiam disso? Quem sabia disso? Ninguém sabia. Nem eu sabia, porque eu estudei, daí eu tive que saber. Mas os parentes da noiva podiam entrar com processo judicial contra o noivo pela falta, porque o vinho representava riqueza, abundância, representava um comprometimento do noivo em sustentar financeiramente a sua família, a noiva, não é? Então tinha toda uma cultura ali, não era simplesmente a falta de uma bebida, não. O vinho representava tudo isso, simbolizava
tudo isso. Então, quando houve aquele burburinho, assim, ixi, parece que o vinho está acabando, o que está acontecendo, tal, aqueles mais chegados à família começaram a ficar preocupados. Não é? E Maria, uma senhora, com sua preocupação, por sua maturidade, ela entende que deve informar o seu filho Jesus, que tal necessidade estava ocorrendo naquele momento, naquela festa. Então ela chega até Jesus e diz: Jesus, o vinho acabou. E quando ela fala isso, e agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, não havia nada de errado ela ter falado isso a Jesus, a comunicar. Mas Jesus, que não vê como um homem comum vê, ele percebe que Maria estava colocando à frente o seu relacionamento materno. Em um momento em que começava justamente o ministério de Jesus. E Maria tinha que entender que aquele parentesco devia ficar para um segundo plano. E Jesus tinha que ensinar a Maria que ela tinha que olhar para ele agora como o Messias, como Filho de Deus, como Salvador. Quando Maria foi falar: Jesus, acabou o vinho, foi até ele e disse, ele percebeu algo, como se, e agora? A Bíblia não diz que ela estava pedindo um milagre, não diz isso, mas ela foi até ele com a esperança que ele resolvesse, fizesse alguma coisa. Só que aquele momento, o momento que estava dando início ao seu ministério, Jesus tinha que ensinar algo. Para que lá na frente as pessoas não confundissem. Porque séculos e séculos depois, a igreja tornou Maria como uma medianeira, como uma mediadora, como alguém que vai até o seu filho e pede, o seu filho faz. E Jesus, na sua presciência, na sua onisciência, no seu entendimento, ele falou: calma, não é assim, eu não posso fazer porque você está me pedindo. Eu somente vou fazer aquilo que o meu Pai faz, manda eu fazer. Então, que nós não tenhamos um entendimento errado, porque em 1 Timóteo diz assim, 1 Timóteo 2,5 diz assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano, Cristo Jesus. Foi correto o que Jesus fez. Ele tentar barrar aquela ansiedade que Maria teve, naquele momento de necessidade, em chegar a Jesus e falar: olha, e agora? O vinho acabou, alguma coisa tem que ser feita. Ela não teria ido até ele se não esperasse alguma coisa. Mas o momento não era esse. O momento era que Maria entendesse que ele era filho de Deus, que ele só faria alguma coisa se Deus mandasse. Então Jesus foi obrigado a dizer o quê? Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Pelo entendimento comum,
Parece que Jesus está dando uma resposta meio mal educada, não é? Parece que ele está sendo meio grosseiro, meio indelicado, mas não é verdade. Ele está simplesmente dizendo: eu não posso agir somente para satisfazer, ou simplesmente para resolver um problema. Na condição de um filho milagreiro. Olha, acabou o vinho, agora você tem que fazer alguma coisa. Não, eu não posso agir dessa forma. Se eu tiver que realizar alguma coisa, eu tenho que fazer como um filho de Deus, como alguém que é obediente à vontade do meu Pai. Era isso que Jesus está dizendo. Muitas pessoas não conseguem compreender essa passagem e ler de uma forma literal, e você lê dessa forma, não preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, parece que Jesus está sendo mal educado. Mas então ele explica a razão, que ele diz assim no verso 4, ainda não chegou a minha hora. Ele não podia fazer nada naquele momento, porque ainda não chegou a hora dele. Quantas vezes nós nos chegamos até Deus, esperando que Ele faça as coisas dentro do seu tempo, dentro da sua hora. E nós esquecemos que para ir até Jesus, existe certas condições, que não basta você ir até Ele, despejar as suas necessidades, despejar os seus desejos, as suas aflições, os seus anseios, e virar as costas e ir embora. Era como se dissesse: olha, o vinho acabou, e agora? Agora resolve. Não, não é assim. Mas muitas vezes nós fazemos. Senhor, eu estou precisando disso. Eu estou passando por isso. E nós esquecemos que existem condições pré-estabelecidas. E que condições são essas? Primeiro, nós temos que submeter à vontade dEle. Nós temos que submeter ao tempo de Deus, à hora dEle. Ele é que sabe o momento certo. Ele que tem os planos e o governo da sua vida e da minha vida nas suas mãos. Ele que sabe qual é o momento. Então, ele estava ensinando, sim, a Maria. Ele estava explicando: olha, eu sei o momento, porque eu tenho as condições, e eu sei o momento correto de agir. Era simplesmente isso que ele estava procurando ensinar a Maria. E Maria compreendeu perfeitamente. Ela tinha que reconhecer Jesus como, não como seu filho, um filho seu, mas ela tinha que reconhecer como Messias. Ela tinha que tratá-lo como o Senhor, como Filho de Deus. E ela entendeu perfeitamente, tanto é que ela não respondeu. Ela ouviu e ficou em silêncio. Ela procurou entender, ela procurou compreender as suas palavras, ponderar, pensar. Agora, muitas vezes nós fazemos isso. Quando Deus nos nega alguma coisa, quando Deus diz: não, eu não vou fazer isso, qual é a nossa reação? Nós nos revoltamos, desanimamos, nos entristecemos. Muitas vezes nós abandonamos Deus, sem ponderar, sem considerar aquilo que Ele está falando, sem se colocar diante do problema e saber qual é a nossa responsabilidade. Mas não, nós achamos por melhor, nós achamos: olha, não deu certo, acabou, não tem. Não, Maria ficou em silêncio, entendeu o seu momento, entendeu como ela tinha que enxergar agora, entendeu a missão que o Senhor tinha sobre as mãos dele.
E então ela chegou aos servos, aos criados que estavam servindo ali naquele casamento. Vamos dizer, os garçons, né? Seria hoje. E ela disse o quê? Façam o que ele mandar. Façam o que ele mandar. Ou seja, não façam perguntas. Não fique procurando desafiar a autoridade dele. Não fique colocando dúvidas. Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu preciso fazer o que o Senhor está me mandando? Quando ela disse, faça o que ele mandar, ela estava querendo dizer tudo isso. Ele sabe muito bem o que ele irá fazer. Eu entendi agora. Eu sei que agora ele tem o tempo certo. E que se for a vontade de Deus, ele vai suprir as necessidades. Ele vai resolver o problema. Cabe a mim e a você aguardar o tempo dele, ser obediente, não se revoltar, mas obedecer em silêncio, como Maria fez. Agora, Maria sabia o que Jesus iria fazer? Ela sabia que ele iria transformar água em vinho? Não? Por que vocês acham que não? Hã? Hein? Correto, está certo. Maria não sabia mesmo. Mas ela disse, faça o que ele mandar. Você percebe que ela entendeu o momento dela? E que muitas vezes nós não entendemos o nosso momento quando nos aproximamos de Deus. Nós reclamamos. Ela não sabia o que Jesus iria fazer. Mas ela falou, não, faça o que ele mandar. Porque ele sabe a hora, o momento e a forma como ele vai fazer. Eu não sei. Você não sabe o que o Senhor vai fazer na sua vida. Eu não sei o que Deus vai fazer na minha vida. Mas cabe a nós obedecermos. Cabe a nós nos sujeitarmos à vontade dEle. E não nos rebelarmos. E não desanimarmos. Quando Deus frustra as nossas expectativas, quando Ele faz algo totalmente ao contrário, nós temos que aceitar. Nós temos que entender isso. Muitas igrejas, como nós combatemos aqui, diz, não, você não tem que aceitar o que vocês estão passando. Vocês não têm que aceitar o sofrimento. Vamos fazer uma corrente aqui para que essas coisas sejam quebradas. Mas se é o Senhor que está, e muitas vezes Ele faz essas coisas, Ele faz com que a pessoa comece a perder, Ele faz com que a pessoa comece a de alguma forma ficar sem um apoio. Não adianta. Não adianta corrente, não adianta novena, não adianta nada disso. O que adianta é nós submetermos, é nós obedecermos em silêncio, aceitarmos os planos dele, e não ficar se debatendo. Quando eu meditava nisso aqui, eu lembrei de algo que alguns advogados aqui vão entender mais ou menos o que eu vou falar. No meio jurídico, existe uma expressão que chama jus esperneandi. Falando certo? Jus esperneandi. O que é isso? Hã? Jus esperneandi. Hã? Significa o direito de espernear. O direito de espernear. Como uma criança birrenta. Então é um advogado que não aceita
uma decisão contrária, uma sentença que foi contrária às suas pretensões, e ele começa a recorrer, ele começa a entrar com recursos meio sem muito fundamento jurídico, mostrando a sua inconformidade, mostrando que não está satisfeito com aquela sentença. Então, só que não vai mudar. O juiz vai manter a sua decisão. Então a gente fala, olha, aquele advogado está usando do jus esperneandi, ou seja, está usando do direito de se espernear, mas não vai mudar nada. E nós, muitos cristãos, sem saber, usam desse direito de espernear diante de Deus, que é o nosso juiz, não é? Ele não vai mudar a decisão, porque você está com uma criança birrenta no chão, esperneando, falando, eu quero. Ele não vai mudar. O que você tem que fazer é se acalmar, entender o seu momento. Se eu tenho que passar por isso, Senhor, eu vou passar. Porque eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Eu sei que o Senhor está no governo dela. Então eu vou aceitar esse momento. E eu vou me manter em comunhão contigo. Porque eu quero conhecer os teus planos. Eu quero conhecer a tua vontade sobre a minha vida. Eu vou parar de ser como uma criança. Eu vou parar de ficar pedindo oração para um, para outro. Senhor, ora por mim, porque olha a situação que eu estou passando, depois encontra outro, fala, ora por mim. Mas você vai perguntar por que você está passando, o que está acontecendo na sua vida, ela não vai saber explicar. Porque ela está utilizando o jus esperneandi. Ela está só recorrendo a Deus, e sem entender porquê, sem ter um fundamento, porque ela quer mudar a situação dela, ela quer que o seu problema seja resolvido. E Maria, ao entender aquela situação, ela falou com tanta convicção para aqueles criados, que eles entenderam. Eles entenderam o que Maria queria dizer. Maria não era vamos dizer, a patroa daqueles servos, ela estava numa festa. E ela chegou nos criados e falou assim, olha, faça tudo o que ele mandar, viu? Porque ele sabe o que faz. Ele é o Senhor, ele é o Messias que veio. Então, façam. A minha intenção nessa noite é que nós aprendamos que em qualquer circunstância de nossas vidas, sejam boas ou más, devemos nos colocar atrás de Cristo, atrás, e nunca procurarmos correr à sua frente, nunca buscarmos forçar a mão de Deus, nunca procurar tentá-lo, como aquele povo fez no deserto, que tanto insistiu com Deus, que ele realizasse as suas vontades. E o que deu? Uma geração toda foi exterminada no deserto. Todos morreram, porque não aceitaram o seu momento, não aceitaram a sua condição, não aceitaram obedecer a Deus. Mas que nós possamos entender, que nós possamos guardar esse conselho de Maria, que façam tudo o que Ele mandar. Façam tudo o que Ele mandar. Então, diante disso, qual o primeiro ponto que nós devemos entender? O que somos ordenados a fazer? Até agora você está falando, façam tudo o que Ele mandar, mas o que somos então? O que somos ordenados a fazer então, Paulo? Em uma única palavra, obedecer. Obedecer. Nós só precisamos obedecer. Mas você diz só? É a coisa mais difícil do Evangelho, é obedecer. Você vem falar para mim que é só? É. Só obedecer. Maria, quando disse aquela frase,
façam o que ele mandar, ela não falou aos discípulos. Ela falou a quem? Aos criados, aos garçons, aos servos. E aqui significa diáconos, em grego, né? Aquele que serve, aquele encarregado de servir as mesas, aquele encarregado de servir os convidados, né? Então Maria foi falar com eles. Maria não pediu para que eles não atendessem o seu superior, o gerente, o dirigente da festa. Ela não falou, não vai atender, agora só atende ele. Não. Enquanto vocês estiverem servindo na festa, olha, façam o que ele mandar, hein? Enquanto vocês estiverem levando os alimentos, as bebidas, não esquece, faça o que ele mandar. O que significa isso? Eu não sei como é a sua rotina diária, mas com certeza você deve trabalhar, estudar, ou então você deve ser uma dona de casa, ou mesmo estar desempregado. Não importa. Mas enquanto você estiver fazendo o que faz, faça o que ele mandar. Façam sempre o que ele mandar. Você pode fazer o que ele mandar servindo, trabalhando, dentro de casa. Você pode fazer o que ele mandar numa festa de casamento, num lazer, na praia, num parque, não importa. Mas façam o que ele mandar. Façam o que ele está lhe dizendo. Então, enquanto eu pensava nisso, eu lembrei dos últimos domingos em que o Walter nos ensinou sobre as 7 frases de Jesus no Calvário. Jesus pregado na cruz, ele cumpriu todas as promessas. Ele obedeceu a Deus. Ele fez tudo que estava escrito. E qual era a condição dele? Então, o que isso significa? Que não importa em qual situação você esteja, não importa qual problema você esteja passando, não importa se é um problema de doença, de desemprego, de falta de dinheiro, de abandono, não importa nada. Façam o que ele mandar. Se Jesus agiu e deu esse exemplo, nós não temos desculpa para dizer que eu não tenho como fazer, que eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Mas nós ouvimos isso dentro da igreja, no único lugar que não poderia se ouvir isso, mas nós ouvimos. Nós ouvimos pessoas, não, eu não tenho condições, eu estou passando por um problema. E as pessoas estão totalmente em desacordo com a vontade de Deus, achando que, por estar numa igreja, elas estão agradando a Deus. Mas não é verdade. E nós vamos ver que isso é um grande engano. Tudo bem, Paulo, você falou que nós temos que obedecer, né? Tudo bem. Então, em primeiro lugar, como eu devo obedecer? A minha obediência deve ser como? Uma obediência, eu coloquei assim, preparada. Maria fez com que a mente daqueles servos se preparassem para o que o Senhor iria lhes ordenar. Quando ela falou assim, façam o que ele mandar.
Ela estava avisando de antemão, olha, se preparem, Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o Mestre, Ele é o mais importante. Vocês não vão ter que desobedecer o seu superior, o seu gerente, mas quando Ele falar, obedeçam. Vocês não precisam largar os seus pratos, não precisa deixar de servir as mesas, mas quando Ele falar, façam. Se preparem. Por isso eu coloquei obediência preparada. Nenhum homem, nenhum cristão irá obedecer a Cristo. E nem vai continuar a fazer isso repentinamente. Então eu vou agora, de hoje em diante, eu vou começar a obedecer a Cristo, eu vou fazer tudo, o que você quer que eu faça? Não. Tem que haver um conhecimento. Tem que haver uma preparação. Eu tenho que entender o que o Senhor quer de mim. Eu tenho que conhecer qual é o caráter dele. Eu tenho que saber quem Ele é. Eu tenho que entender quais são os seus planos. O porquê que Ele me chamou. O porquê que existe a igreja. Qual a razão de tudo isso? Eu não posso ir obedecendo sem saber, sem ponderar, sem pensar, sem usar a razão, a inteligência. Essa história de dá o passo da fé, irmão, faz aquilo. Mentira. Maria falou bem antes daqueles servos servirem, obedecerem, falou, olha, se preparem, faça o que Ele vai mandar, hein? Porque Ele é o Senhor, Ele sabe o que Ele vai pedir, Ele sabe, olha, Ele já estava pensando, eles estavam pensando, eles estavam se preparando. Não, se Ele é o Messias, se Ele é essa pessoa, nós temos que fazer. Como que você vai obedecer, irmãos, uma pessoa que você não conhece? Maria falou aquilo com tanta convicção para aquelas pessoas, que eles entenderam. Quantos cristãos estão dentro da igreja sem convicção de quem é Deus? Sabe por que não fazem nada? Porque desconhecem. Porque desconhece o caráter dele. Você está há tanto tempo e você não conhece? Porque se você conhecesse, façam o que Ele mandar. Maria os preparou. Eles entenderam. Para servir a Deus, você precisa usar o raciocínio. Para servir a Deus, você tem que ser inteligente. Não vai dando o passo da fé que você vai cair do cavalo, meu irmão. Você vai se dar mal. Não, Deus está me pedindo, eu não sei o que Ele está fazendo, mas Ele sabe que... Pronto. Não é assim. Não é assim. Em um primeiro momento, aqueles servos, eles não fizeram nada. Lembra? Maria falou antes, façam o que Ele mandar. Eles não foram correndo até Jesus e falaram, Jesus, o que eu preciso fazer? Não, eles se prepararam. Eles pensaram. E aí você aprende uma lição nisso. Lembra? Estava acabando o vinho. Os convidados deviam estar falando, e o vinho, meu? Esse noivo aí, meu, esse Roger aí tá ruim aí na parada. Os cara não, né? Não é bem por aí. Nós vamos processar esse sem vergonha desse Roger aí, está faltando vinho. Os servos não foram falar para Jesus, olha, o pessoal está reclamando, como é que faz? Olha a situação. Não, eles esperaram. Eles esperaram que Jesus ordenasse que os potes fossem cheios. Não é isso? Que fossem cheios até a borda, conforme Jesus os ordenou. Sem Ele ter ordenado, eles não fizeram nada. Ficaram esperando. Uma parte importante da obediência
está em nada fazer até ser mandado. Sabia? Espera. Você vai obedecer? Espera. Não vai fazendo do seu jeito. Eu estou cansado de ver irmãos, não, eu estou orando, mas ele está atropelando Deus e o mundo. Ele está fazendo tudo. Daí você fala, mas Deus está falando para você fazer? Não, eu estou orando, mas já está casando com a pessoa já. Não, Roger, não estou falando de você, Roger. Você está direitinho. Você estava no jurisperniande e depois você foi, até encontrou a Juliana e depois tá bonitinho, tá dando certo. Mas então eles não foram fazendo, eles esperaram. Muitas pessoas não esperam, né? Elas atropelam, elas vão fazendo, depois sai tudo errado, daí entra o jus esperneante de novo, porque daí começa a espernear, por que Deus, agora como que Deus vai resolver a situação? Não vai. Agora vai ter que, né? Vai ter que conviver, vai ter que contornar a situação, vai ter que fazer de algum jeito, mas tem que aguardar. Até você receber o mandamento, você tem que aguardar. Isso é o que eu entendo de uma obediência preparada. Algo que você se prepara para servir a Deus. Você tem que conhecer primeiro. Você não pode entrar de qualquer jeito, servir de qualquer jeito. Agora eu estou no ministério, eu vou fazer isso. Não, você tem que entender. Você tem que compreender o porquê das coisas. Em segundo lugar, a obediência deve ser uma obediência perfeita. E aqui, isso acontece muito dentro da igreja. Que é a desobediência e não a obediência que nos leva a escolher o que a gente quer fazer, os mandamentos. Acaba você realizando aquilo que é mais conveniente para você. E você acha que você está obedecendo. Não, o Senhor pediu para eu fazer, eu vou fazer isso, eu vou entrar nesse ministério tal. Mas aí os líderes desse ministério começam, olha, irmão, então você precisa fazer isso. E aí você vai vendo, fala, mas é para isso que esse ministério era assim, eu preciso ficar lendo a Bíblia, eu preciso ficar orando, eu preciso ficar cuidando do irmão que é chato, eu preciso ficar fortalecendo, não é melhor eu fazer esse negócio aqui? E aí a pessoa começa a achar que o fato dela estar dentro de uma igreja já é o suficiente, que já é o suprassumo da obediência, né? E não é verdade. Na verdade, você está sendo conveniente, você está escolhendo a sua obediência. Mas para Deus isso é desobediência, porque a obediência perfeita é aquela que não escolhe. A obediência perfeita é aquela, é isso que eu tenho que fazer, então eu tenho que fazer. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar a presença de Deus. Mas me dá sono, me dá dor de barriga, mas me dá uma opção de coisa. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fortalecer o meu irmão que está desanimado, mas aquele irmão já passaram uns 15 por ele, não resolve. Agora, por que eu tenho que ser o 16º? Deus falou para você? Então você tem que ir, meu irmão. Você não pode fazer aquilo que você quer. Nós não podemos escolher aquilo que é conveniente para nós, porque senão não é uma obediência, é uma desobediência. Você diz, eu vou fazer tudo que Deus pediu para fazer, mas acaba você fazendo uma coisa e
e desobedece a outra? Para Deus isso não é obediência, isso é conveniência. Vocês estão entendendo isso? Isso acontece muito dentro da igreja. As pessoas escolhem o que querem fazer. A parte mais chata, a gente fala, eu sinto que tem que ser para a irmã, que é mais espiritual do que eu, ela tem que fazer. Aí ela me manda para... Mas isso é um outro tipo de obediência que eu vou falar também sobre isso daí. Que na verdade é uma desobediência, né? Então a obediência perfeita é aquela que você não escolhe. Sacrifício nós vamos ter. Todos nós, ninguém é melhor aqui. Eu, quando for fazer algumas coisas, eu sinto também um peso grande. Eu sinto cansaço, eu sinto sono, eu sinto uma porção de coisa. Eu tenho que ler um livro, eu tenho que fazer alguma coisa. Me dá uma vontade de fazer outras coisas, a sua mente vai para um outro local, e você começa a pensar, e você traz de volta, e você começa a orar, e aquela luta. Meu irmão, me mostra onde está escrito que a vida de um cristão é fácil. Me mostra isso, meu irmão. Me mostra um caminho que é suave para um cristão. Não é, meu irmão. Nós quase ficamos trancados, eu, o Celino e o Jorge lá na sala. Que alguma irmã... Celino, sabe quem foi que nos trancou lá? Minha mulher. A gente estava na sala orando. Foi lá o Celino, o Jorge, foi lá. De repente a gente ouve fechar a porta da secretaria aqui. Aí continuamos orando. E para ir embora? Emperrou a porta. O Celino falou, acho que a gente tem que pular a janela, só que tem grade a janela da coisa. Daí o Celino falou, é o diabo que não quer que você vá pregar. Aí a gente teve que bater na porta, alguém abre aqui. Daí a Raquel foi lá com a chave, deu uma bronca na gente. Você não sabe que está quebrado isso aí? A gente não sabia, trancaram a gente lá dentro. Ficou eu, o Celino e o Jorge trancados lá. Eu falei, e agora? Daí a Damares falou, eu fechei para vocês ficarem à vontade. Eu falei, prendeu a gente. É para orar mais. Tá. Tá bom. Em terceiro lugar, que a sua obediência seja uma obediência prática. Seja uma obediência prática. Não fique pensando por muito tempo, esperando que depois que você recebe algo, que você recebe um ordenamento, um mandamento, ou o que já está escrito, o que a palavra de Deus diz. Não fique pensando, mas qual será a consequência disso? O que vai acontecer? Se Deus fala, perdoe os seus inimigos, perdoe aqueles que te perseguem. Eu estou esperando que o Senhor fale comigo, que o Senhor me mostre como que eu vou perdoar. Qual o momento mais conveniente? Não existe momento conveniente, meu irmão. Vai lá e fala. Pratica. Façam o que Ele mandar. Não fique esperando o momento, não. Não fique esperando a hora, a conveniência. Quem sabe eu encontro, eu dou de cara com ele. Não, você deve ir lá procurar ele. Você deve ir lá e conversar com ele. Olha, aconteceu isso entre nós, eu não sei se eu entendi mal, eu não sei o que aconteceu, só sei que, vamos nos acertar. Não precisa ser o irmão, dentro da sua casa, com a sua mulher, com seus filhos. Isso é obedecer. Isso é praticar aquilo que o Senhor nos pede. Não fica pensando, não. Se prepara para praticar. Mas depois que você recebeu o mandamento, se o Senhor já falou, você não tem que ficar pensando mais.
Você não tem que ficar achando qual oportunidade. Ai, minha mulher, não, no dia das mães eu vou lá e compro umas flores para ela. E aí, não espera o dia das mães, não. Antes de dormir, você vai lá e se acerta com ela. Né? Vai lá e com os seus filhos, né? Isso é obedecer. Né? Olha o que Davi disse em Salmo 119, verso 60. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. Olha, com toda a pressa. Uma vez que você conhece qual é o mandamento, vai lá e faça. Não espera. Não espera a conveniência, não espera o seu tempo. Não fica pensando nas consequências, mas se eu fizer isso, não cabe a nós. Não cabe a nós esperar pelas consequências. Se o Senhor mandou as consequências, é o Senhor que vai tratar. Você tem que fazer aquilo que você faz, que tem que ser feito. Amém? Em quarto lugar, irmãos, que essa obediência seja uma obediência pessoal. Em nossos dias, a gente se utiliza muito de procuração, não é? A gente precisa fazer alguma coisa e não pode ir a tal lugar, a gente manda uma procuração para alguém, essa pessoa vai lá em seu nome, vende, compra, retira um documento, muitas coisas você faz por procuração, né? Muitos cristãos acreditam que serve a Deus por meio de procuração. Ele terceiriza a sua obediência. Já viu isso? Ele terceiriza. Irmão, vai lá para mim, que Deus está mandando, eu estou sentindo de Deus, vai lá, irmão, faça o que eu mandar. Não é faça o que ele mandar, é ele que manda. Ele serve a Deus por procuração. É incrível isso. Ele terceiriza. Vamos imaginar uma situação. Vocês já entenderam, claro. Vamos pensar assim, João está passando por uma grande necessidade. E Pedro ouve falar sobre essa necessidade que o João está passando, e ele fica tocado, ele fala, é uma pessoa tão boa, e, nossa, eu estou sabendo que ele está passando por uma necessidade tão grande, eu vou falar para Joana ajudar ele. Joana, vai lá, em nome de Jesus, vai lá ajudar o João, que ele está passando por uma necessidade terrível. E Pedro vai dormir tranquilo. Olha que boa ação que eu fiz. O que Pedro fez? Ele simplesmente fez com que João se chegasse até Maria, que João chegasse até Joana, não é? E ele se deu por satisfeito. Joana foi lá, ajudou. Agora você imagina Jesus chegando em você e dizendo assim, eu tive fome, e você me enviou para outra pessoa. Eu tive sede, e você mandou eu ir para outra igreja, me alimentar da minha palavra. Porque muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas falam assim, você está falando de Deus, e algumas pessoas falam, não, vai lá na outra igreja. Não vai na minha não, vai lá na outra lá. Que lá é... mas é na sua igreja. Se você conhece a sua igreja, se você entende, por que você não vai primeiro conhecê-lo, primeiro fortalecê-lo e depois convidá-lo para ir na igreja? Mas muitos servem assim. Não, vai lá que a pessoa faz. Eu estou precisando de oração. Mas tem uma irmã aqui na nossa igreja que ela ora, que é uma maravilha. Vai lá em nome de Jesus, vai lá em nome de Jesus. É para você orar. É para você fortalecer. É para você, né? É para você
evangelizar, falar do amor de Deus para a pessoa. Por que você manda para outra pessoa? Diz para mim, não tem muita gente dentro da igreja assim, servindo por procuração? Não é? Isso é obediência, meu irmão? Não é. Olha como nós nos enganamos. E nós achamos que pelo fato de estarmos na igreja, Deus está feliz com a gente. Mas não é verdade. Nós nos enganamos. A todo momento nós nos enganamos. Quando Jesus pediu para aqueles criados encher os potes, você imagina se aqueles criados lá falavam assim, ó, João, vai lá, o homem está pedindo, ele é o Messias, vai lá encher os potes de água. Vai lá, Pedro, vai lá, ajuda ele também. Não, foram eles que encheram. Jesus deu a ordem para eles e eles encheram os potes. Ninguém terceirizou nada para ninguém. Isso tudo são lições que nós temos que aprender. Que nós devemos fazer nós mesmos. Não devemos ficar passando responsabilidades para outras pessoas. Em quinto lugar, que a sua obediência seja uma obediência imediata. Esteja sempre pronto a obedecer. Eu já disse isso, de certa forma. Não está em nós ficar questionando, ficar postergando, ficar jogando para amanhã, deixando para outro dia. E aí, enquanto eu escrevi essa mensagem, eu fiquei pensando, o que a gente faz com aquilo que a gente recebe todos os domingos e todas as terças? Nós chegamos até aqui, sentamos, cantamos e ouvimos uma palavra, que é um banquete, não é? Que é maravilhoso. Tem hora que você fica, tem hora não, toda semana, mas você fica assim, são tantas coisas e ao mesmo tempo tão profundo, algo que te chama tanto a uma responsabilidade. Agora, o que nós fazemos com isso? Qual é a nossa postura diante disso? Porque dentro de uma mensagem, existem conselhos, existem mandamentos, verdades, promessas. E o que nós fazemos com isso? Nós achamos assim, domingo que vem tem outra. No outro domingo tem outra. Talvez no outro domingo pode não ter para você. Então eu temo muito. Qual é a nossa posição diante daquilo que nós recebemos? Diante dos mandamentos do Senhor? Diante das suas promessas? Será que nós, quando ouvimos, nós temos uma postura de não, eu preciso mudar, eu preciso fazer isso. Eu estou entendendo que é o Senhor quem está mandando. Então a minha postura é obedecer e é procurar mudar a partir do momento que eu pondero, que eu reflito, que eu penso, que eu analiso, que eu me comparo, que eu me aplico essa verdade. Então eu falo, não, eu preciso mudar. E aí entra o lado pessoal, o seu eu, que vai dizer, não é bem assim. Você está bem, você não falta, você está aí todo domingo, você está aí toda terça, você está aí toda reunião, você está aí. Não, meu amigo, isso não diz se você está sendo aprovado. Isso não diz se Deus está contente com você. Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Muito bem, mas por que devemos obedecer? Por que devemos obedecer?
Por que aqueles servos na festa deveriam fazer aquilo que Jesus lhes ordenara? Ou melhor, por que você e eu devemos obedecer ao que Jesus nos ordena? Mas essa pergunta é mais fácil. Em primeiro lugar, porque Jesus é digno de toda obediência. Isso nós não podemos esquecer. Ele é digno de toda obediência. Se Ele falou, nós devemos obedecer. Porque Jesus é Deus. Ele nos chamou e nos escolheu para sermos dele. E é uma honra poder servir. Irmãos, quantas pessoas você assiste na televisão, ouve no rádio, pessoas morrendo, catástrofe. Você não pensa para onde essas pessoas vão? Se essas pessoas não aceitaram uma vida elevada, não aceitaram uma vida de comunhão com Deus, para onde elas estão indo? Para onde elas estão indo? Senão para o inferno. E você quer motivo maior para você obedecer do que se livrar do inferno? Você quer motivo maior para você obedecer do que se livrar de um tormento que não tem fim? Você quer motivo maior para obedecer do que você se livrar de dor, de ranger de dentes, de sofrimento? Como que eu posso aceitar alguém que está desanimado? Se essa pessoa foi chamada por Deus, eu não estou passando bem. Meu irmão, nós não temos muito o que escolher, não. Nós temos que obedecer. Nós sabemos os caminhos, nós conhecemos ou você anda com Deus ou não. Ou você luta contra si mesmo, contra o seu orgulho, contra o seu egoísmo. Ou então, você se entrega. Lembra da semana passada? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você deixa a vida te levar. Em segundo lugar, porque quando servimos a Deus e ao próximo, nós nos conformamos com a vontade dEle e nos assemelhamos com Ele. Nós nos tornamos parecidos com aquele que é o nosso mestre. Com aquele que, primeiramente, nos serviu, nos capacitou e agora está nos enviando. Por que não iremos fazer o que Ele já fez? O que Ele já deu como exemplo? Percebe que somos rebeldes, que somos desobedientes? Percebe que se não há a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, nós estaríamos perdidos? Só que como nós aprendemos a misericórdia de Deus, também cabe a justiça. Ele tem que fazer a justiça. Deus não vai, como nós já falamos tantas vezes aqui, Deus me entende, sabe como eu sou, Ele me aceita. Não. Não aceita não. Ele espera mudança. Ele espera obediência. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos, em João 6, capítulo 6, verso 67. Será que vocês também querem ir embora? Jesus disse isso por quê? Porque muitos dos seus seguidores rejeitaram os seus ensinamentos e o abandonaram, julgando ser muito difícil. O que ele fala, o que ele pede, é muito difícil. Não dá para fazer. Então Pedro se levanta e responde: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna?
E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Seguir a Cristo, meus irmãos, exige um alto preço. Não é fácil. Você ouvir tudo isso, talvez eu esteja sendo até um pouco pesado num domingo do Dia das Mães. Vocês comeram, vocês se abraçaram e agora estão ouvindo tudo isso. Mas eu creio, meus irmãos, e eu lutei tanto com essa mensagem, mas eu creio de todo o meu coração que essa é a vontade de Deus. Que o Senhor quer que nós aprendamos a obedecer de uma maneira correta, sem conveniência, sem alongamento, sem demora. O Senhor quer que nós façamos aquilo que cabe a nós fazer, que Ele nos capacita, que Ele nos coloca à nossa frente. É isso que Deus nos pede. Muitos cristãos estão dentro da igreja rejeitando os ensinamentos de Cristo. Muitos cristãos estão dentro da igreja e não suportam o alto preço que Ele nos pede. O alto preço do discipulado. Eu entendo que você fortalecer pessoas, você servir as pessoas, exige de você. Mas isso é tão maravilhoso, irmãos, que uma vez que você começa a entender isso, uma vez que você começa a obedecer, uma vez com que você começa a sucumbir os seus desejos egoístas, o seu orgulho, para que você possa fazer algo por aquela pessoa, Deus vai te fortalecendo tanto, Deus vai te capacitando cada vez mais, você vai sentindo um desejo de cada vez mais ser mais útil para as pessoas. Num primeiro momento é meio complicado mesmo, porque você tem alguns problemas também. Mas se você não entender que você foi chamado para isso, se você não entender que o Senhor é quem está mandando você fazer, vamos supor que, então, nós façamos tudo isso que Cristo nos ordena. Tá bom, Paulo, eu entendi, eu vou fazer. E daí, o que acontece? Num primeiro momento, quando você obedece a uma ordem, qual é o primeiro sentimento? É uma satisfação, é uma alegria que transborda dentro de si. E ao mesmo tempo, eu vou falar algo aqui, que é como você se livrasse de uma grande responsabilidade. Paulo, mas livrar de uma responsabilidade? Claro que sim. Claro que sim. Porque quando o Senhor ordena, Ele espera o quê? Que você cumpra, que você faça. Um servo faz tudo que um mestre lhe pede. Ele pode até temer as consequências. Eu vou fazer isso. Mas olha onde que eu estou enfiando a mão. Olha o que eu estou fazendo. Mas ele dirá, eu fiz tudo que o meu mestre me mandou. Você pode temer as consequências. E com certeza, quando a gente faz algo que Deus nos pede, virão as consequências. Virão muitas consequências. E desagradáveis. Mas você vai ter uma satisfação que você fez aquilo que o seu mestre lhe pediu. E Ele vai dar a graça para você suportar as consequências. Ele não vai te deixar na mão. Um escravo, ele só faz aquilo que o seu senhor mandar. Se alguém falar, por que você fez isso? Eu fiz o que o meu mestre mandou.
Eu só fiz o que o meu mestre mandou. Como se ele estivesse fazendo por meu intermédio. Então não se preocupe com as consequências. Não cabe a nós. O que cabe a nós é obedecer. A fé se baseia na obediência. E não em credo, e não em costumes, e não em frequentar a igreja. Nada disso. É bem provável que aqueles que só vêm para frequentar a igreja estejam acumulando, sim, condenação em cima de condenação. Porque está ouvindo o que deve fazer e, no entanto, não fazem. E aí? A fé bíblica faz aquilo que o Senhor ordena que seja feito. E você deve se deleitar nele. Você deve se agradar. Porque a fé não pode ser satisfeita sem dar frutos. E o fruto da fé é a obediência àquele em quem nós cremos. Então, para terminar, irmãos, acredito que aprender a obedecer é um meio de nos preparar para entrarmos no céu. Pois no céu não haverá outra vontade senão a de Deus. Você imagina se você não obedece aqui ao que Ele manda, por que você acha que você vai para o céu? Se lá o que é feito é somente a vontade dEle. A gente não é meio jus esperneante, não é meio assim? Não é? Meio bobão? Faz aquilo que Deus está te pedindo. Porque lá não é lugar de conveniência. Você vai fazer somente aquilo que é a vontade de Deus. Então se prepara para fazer aqui, enquanto é tempo. A vontade dos servos de Cristo é somente servi-lo, não é? E se deleitar nele. Portanto, obedeça ao que o Senhor diz, e Ele confortará o seu coração. Você está desanimado? Obedeça. Você vai ver que o consolo vem logo. Obedeça ao que Ele manda, e Ele aperfeiçoará a sua vida. Ah, eu não sei. Ele te capacita, obedeça, faça. Eu falei, será que é de Deus a gente ficar preso ali no quartinho ali? Não, você nem falou, é o diabo, Paulo, é o diabo. Não, Ele capacita. Eu não mereço nada, não mereço nem estar aqui. Não sou digno. Mas se Ele quis, se assim Ele pediu, faça o que eu mandar, estou aqui. Esteja com Ele em sua obra, e você estará com Ele na eternidade, para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Em meu coração, essa minha